Olá pessoal, com o nosso projeto quase pronto, nessa aula nós vamos aprender como fazer um corte para exemplificar o projeto. Quando nós trabalhamos com qualquer tipo de projeto, nós geralmente precisamos da planta baixa, do objeto em 3D, da maquete, e também de alguns cortes. No caso desse nosso projeto aqui, ele é um projeto bem simples, então não teria necessidade da gente estar cortando, mas só para a gente compreender como é que a gente pode fazer isso, nós vamos trabalhar aqui com a ferramenta plano de seção. Antes disso, vamos reparar que existe aqui toda aquela indicação que a gente fez em planta baixa do tipo de vegetação que a gente está utilizando. O SketchUp ele faz essa indicação mesmo quando a gente movimenta o modelo. Ó. A gente movimenta o modelo e posiciona ele no ponto que a gente quer. E assim ele vai modificando isso aqui. A gente pode também modificar manualmente. Para utilizar a ferramenta plano de seção, nós precisamos entrar aqui na parte de ferramentas, plano de seção. O que essa ferramenta faz? Ela vai gerar o corte propriamente dito. Pode ver que quando eu aciono essa ferramenta, ó, ela me posiciona, quando eu coloco ela em relação a algum plano, ela fica posicionada em relação a esse plano para fazer o corte. Então, se eu colocar aqui na mesa, ela vai ficar posicionada aqui. Se eu colocar nesse plano, ela vai ficar posicionada na vertical. Eu clico nesse plano aqui e uma nova caixa se abre, tá vendo? Esse plano de seção, ele se abre. O que eu posso fazer agora? Tá vendo que aqui ele já cortou? Então, para eu encontrar o ponto onde eu quero realmente fazer esse corte, eu entro aqui na ferramenta mover, seleciono esse retângulo aqui, e posso movimentar esse retângulo para onde eu quiser, né, para onde eu precisar, e assim eu faço o corte. Ó, por exemplo, eu quero passar esse corte aqui nessa janela, tá? Então, eu posiciono o corte aqui, e agora se eu verificar como frontal, ou melhor, como lateral aqui, eu já consigo visualizar esse meu corte aqui na lateral, tá vendo? Inclusive, tá sobrando um elemento aqui embaixo que eu posso deletar, tá? E eu consigo fazer a visualização dos meus elementos em corte. Com esse corte posicionado, agora eu posso colocar as indicações da vegetação, por exemplo, posicionadas para esse corte. Então, eu quero colocar aqui, por exemplo, a indicação de roseira, ó, eu clico na face do componente, como esse componente já está com o nome certo, ele já vai aparecer com o nome de roseira. Então, fica mais fácil para eu fazer o posicionamento dessa indicação de vegetação. Uma outra coisa que eu posso fazer na hora que eu estou com esse corte selecionado, eu posso selecionar esse plano de seção, vir aqui em visualizar, em editar e ocultar. E assim eu não vou mais perceber esse meu plano de seção aqui, e posso criar uma nova cena para que esse meu corte fique gravado. Então, eu venho aqui em editar, ou melhor, visualizar, animação, adicionar cena. É uma cena como a gente criou as outras cenas, né? A gente já tinha outras cenas gravadas aqui, ele está criando até nesse ponto. Eu posso trazer ela mais para a direita ou mais para a esquerda, se eu quiser. Mas e se eu quiser fazer um novo corte num outro ponto, como é que eu faço? Então, eu volto a trabalhar com o meu objeto em 3D e eu tô vendo que aqui existe esse corte e o meu plano de seção não está aparecendo mais. Eu venho aqui em editar, reexibir tudo. Ele vai reexibir esse meu plano de seção. Quando eu clico no meu plano de seção, eu clico com o botão direito do mouse aqui, eu posso, por exemplo, inverter o meu plano de seção, olhar para o outro lado, que não é o que eu quero fazer aqui, e eu posso colocar esse corte como inativo, né? Então, eu tenho corte ativo aqui, agora eu não tenho mais o corte ativo.
A mesma coisa eu posso utilizar o ocultar aqui também e ele volta a ser como era antes. Só que lá na minha cena 5, ele continua gravado lá como um corte, tá vendo? Ele não muda, continua a mesma coisa. Só vai mudar quando eu voltar para a cena que eu tinha antes. Para criar um corte no outro sentido, eu volto a trabalhar com a ferramenta plano de seção. Ferramentas, plano de seção. Agora eu escolho esse ponto aqui para esse plano de seção. Mexo novamente com a ferramenta mover. E agora eu vou passar esse meu corte aqui no pergolado. Então, esse meu corte está passando aqui. Volto a trabalhar com o posicionamento correto, ó, eu tenho que achar qual é a posição desse meu corte. A posição desse meu corte é a posição frontal, na verdade. Nem sempre é tão simples da gente saber qual é a frente, qual não é a frente, né? Depende muito do ponto onde a gente resolveu inserir a nossa modelagem. Então, eu entro um pouquinho mais de uma forma que enquadre um pouco melhor todo o meu conjunto aqui. Se eu achar ainda que precisa mudar essa posição, né, se tá um pouco para frente daquilo que eu quero, eu posso ajustar aqui utilizando essa ferramenta. Ó, eu quero passar um pouco mais aqui no pergolado, um pouco mais para trás. Então, eu utilizo a ferramenta, volto para aquele ponto que eu tinha ali e posiciono aqui da forma mais central possível. Se eu quiser, posso entrar aqui no plano de seção e pedir com o botão direito para ocultar. Então, ele vai ocultar essa parte aqui. E eu posso também mexer agora nesses meus pontos aqui de indicações, né, de plantas, por exemplo, de indicação de vegetação, posso posicionar elas um pouco mais para cima, se assim for melhor para o meu projeto. Nessa aula nós vimos como criar os cortes no SketchUp, lembrando que essa criação de plantas e cortes, ela é muito mais para uma apresentação dentro do SketchUp do que para fazer a documentação de projeto em 2D. Até porque nós estamos usando aqui a versão gratuita do software. Na versão Pro, que é a versão paga, existe a possibilidade de transformar isso num projeto em 2D, que na versão gratuita não existe. Então, esse estudo que a gente fez aqui, ele é realmente mais para uma apresentação do que para uma documentação. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue criar as cenas, né? E consegue definir alguns planos de corte. Aqui, ó, a gente pode até ocultar também. Consegue definir alguns planos de corte para facilitar na apresentação de projeto.